Boa noite, Deeper Movement. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Espero que você tenha tido uma semana abençoada e tenha muito testemunho para contar. Fico muito feliz ao passar esse tempo aqui, da gente pode adorar juntos, louvar ao Senhor e refletir na mensagem, na palavra de Deus. E o assunto de hoje é exatamente sobre o que nós acabamos de fazer, louvar a Deus. O tema dessa mensagem é a trilha sonora da vida. Então, antes de tudo, eu quero orar com você. Então, por favor, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e me acompanhe nessa oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos para te buscar, para honrar o teu nome, para te louvar, para te adorar, para declarar que só tu és rei, que só tu és Senhor. Eu te peço que nesse momento o teu Espírito Santo venha mover de forma sobrenatural na vida de cada um que está acompanhando essa mensagem. Que o Senhor venha tocar a mente, coração, para que nós possamos entender, compreender, mas também aceitar a tua palavra e sermos ousados para colocá-la em prática. Então fala conosco de forma sobrenatural, Senhor. Usa a minha vida, me protege de mim mesmo. E no nome de Jesus, nós rejeitamos todo tipo de distração. Que nós possamos depositar toda a nossa atenção, nosso coração, nossos ouvidos e nossos olhos somente em Ti nesse tempo, Pai. Então fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse, o assunto de hoje é música. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ou seja, a música, ela está presente. A Bíblia nos ensina que é importante os ajuntamentos, é importante ensinarmos uns aos outros com sabedoria, trazer aconselhamentos, mas também é importante nos juntarmos e investirmos tempos para adorar o Senhor por meio dos louvores, por meio da música, por meio da arte, por meio dos cânticos. E você querendo ou não, a música é algo que está presente na vida do ser humano, na nossa cultura. Você pode ver que onde quer que você vá, seja um restaurante, em um shopping ou qualquer lugar, você vai encontrar aquela musiquinha ambiente no fundo. E hoje, pelo menos aí no Brasil, onde você anda, tem aqueles carros de som, tem pessoas ouvindo música na porta. Então, a música está presente em todo lugar. O grande ponto é que nós precisamos entender o quão poderosa é a música. Você sabia que a música ela pode influenciar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, e tem um poder incrível. Você já ouviu falar que se você estiver dirigindo e a música que você estiver ouvindo for muito agitada, isso pode afetar a velocidade que você dirige? A mesma coisa se for mais lenta. Exatamente, a música tem esse poder e muito mais, e nós precisamos entender sobre isso, precisamos aprender um pouquinho mais. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que as músicas que nós nos relacionamos ou que gostamos mais são aquelas que estão conectadas ao que nós estamos sentindo ou vivendo naquele momento. Ou seja, as músicas que ouvimos revelam muito sobre nós. Elas podem revelar frustração, tristeza, decepção, rebeldia, dentre muitas outras coisas. Não sei se você conhece Rodolfo Abrantes, que era o vocalista do Raimundos, que se converteu e hoje é pastor. Tem uma entrevista dele que me chamou muita atenção, a declaração que ele fez e algo que ele ensinou. Ele fala que quando ele se converteu, ele chegou a um ponto que ele teve que ele saiu do Raimundos, acabou a banda e ele foi muito criticado por aquilo ali. E muita gente perguntava para ele: como assim? Você só porque se converteu, você não pode mais fazer parte da banda? Você não pode mais cantar esse tipo de música? E ele naquela entrevista, ele traz uma resposta muito interessante. Ele fala assim: eu sou um homem muito sincero e honesto. Até naquele meu tempo de loucura, eu era assim sincero. E aquilo que eu cantava era verdadeiro.
era o que eu sentia, era o que eu estava vivendo. Quando eu fui salvo e a minha vida passou a ser transformada, aquelas músicas já não faziam parte do que eu carregava dentro. Ou seja, a trilha sonora da minha vida mudou. Eu não conseguia mais cantar aquilo porque eu já não vivia mais aquilo. Então, eu passei a cantar outro tipo de música. Ou seja, por meio da música, você pode revelar, sim, raiva, ódio, tristeza, não somente o que você canta, mas aquela música que você ouve. Então, nesse momento, para um pouco e pensa. De acordo com as músicas que você tem ouvido, o que essas músicas têm revelado sobre você? Como está o seu coração? Como que está o seu interior? A sua vida? É uma forma de analisar a você mesmo. Você sabe que a arte é usada por muitos psicólogos até para descobrir coisas escondidas no interior. Por exemplo, psicólogos usam com crianças a arte de desenhar e outros tipos para saber e para descobrir situações de abuso e outras coisas. E as crianças, mesmo sem a intenção, quando elas passam por esse tipo de experiência, elas acabam desenhando coisas que estão relacionadas com aquilo. Ou seja, a arte, incluindo a música, revela um interior, pois a arte ela é uma expressão de emoções, ela é uma expressão de sentimentos. Então, como está o seu interior? Então, uma outra coisa que eu quero puxar aqui é não somente de como ele está, mas como ele deveria estar. Você sabia que a música, ela está presente não apenas na terra, mas no céu. Ela está presente na eternidade. Ela já existia e vai para sempre existir. E o objetivo dela e propósito dela é louvar e engrandecer ao Senhor. Nós encontramos muitas passagens na Bíblia em que profetas tiveram visões, em que viram ao Senhor e havia anjos e criaturas ao seu redor e esses estavam cantando. Muitos cantavam santo, 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 poderoso é o Senhor, que era, que é e para sempre será. Dentre outras canções, então, a música é algo que já estava presente lá. Agora um ponto é, você sabe que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele, enquanto estava no céu, ele era um anjo, o qual tinha uma responsabilidade direta com o louvor, com a adoração, com a parte da música. E após a sua queda, estando aqui no mundo, a música é sim uma das principais ferramentas que Satanás usa para trazer destruição à vida do ser humano. Então, precisamos entender o nível de poder que estamos lidando. A música é poderosa, mas a música não tem um fim em si. A música, ela é um instrumento. Então nós precisamos usar esse instrumento tão poderoso com sabedoria. Usar esse instrumento de forma correta, porque Deus te entregou algo muito poderoso e muito útil. Então use a música de forma correta. Então deixa eu te dar aqui 5 princípios em como usar a música de forma com sabedoria. O primeiro princípio é: use a música para te lembrar de quem Deus é. Use a música para te lembrar de quem Deus é. Lá em Salmos 145, versículo 1 a 9, que é a passagem que nós temos estudado em nossas células, fala o seguinte: eu te exaltei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas
criaturas. E assim vai até o final do capítulo. Esse capítulo, Salmo 145, é basicamente o salmista declarando quem Deus é e a sua resposta para a natureza de Deus. Então, Deus é grande, maravilhoso, digno de louvor. E por isso eu o exaltarei, eu o louvarei, eu o bendirei. Então, é sobre isso esse capítulo. Mas o título desse capítulo diz assim: David's Song, ou seja, uma música ou um louvor feito por Davi. Então, nós encontramos aqui uma música que está lembrando, falando sobre quem Deus é. Mas o grande ponto de cantar uma música que fala sobre quem Deus é, não é lembrar a Deus sobre quem Ele é, porque Deus não precisa disso. Deus sabe quem Ele é. Não há necessidade. Ele não precisa que a gente levante um ego ou algo assim. Ele não precisa. Deus é autossuficiente. Quando nós cantamos a natureza de Deus, nós estamos lembrando a nós, porque somos nós que precisamos lembrar disso. Toda vez que esquecemos de quem Deus é, nós falhamos, nossa fé cai, nós cometemos erro, e aí é onde o pecado acontece. Quando nós esquecemos ou duvidamos de quem Deus é. Então use a música para te lembrar a natureza de Deus. Cante mais louvores que dizem quem Deus é, do quanto Ele é bom, maravilhoso, poderoso, lindo, perfeito. Cante isso, porque é uma forma de não apenas lembrar, mas guardar na sua memória. Olha, como pastor, como pregador da palavra, eu confesso algo. Eu vou pregar muita coisa hoje, mas amanhã, se eu for perguntar à maioria das pessoas que acompanharam a pregação, elas não vão lembrar de 50% daquilo que eu falei. Mas se você for perguntar, ou se eu for perguntar sobre a música que cantamos, ela consegue lembrar da música. Porque a música ela tem um poder de nos ajudar a memorizar e a guardar certos conteúdos dentro de nós. Agora me diz, existe conteúdo mais importante a ser guardado no seu coração do que a natureza de Deus e quem Ele é? Não. Então, todos os dias da sua vida, cante a natureza de Deus. Lembre, fala: Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. E muitos outros, tu fala sobre a beleza de Deus. Lindo, lindo, lindo és. E muitas outras músicas, mas cante a grandeza de Deus, cante a natureza dele, porque disso você precisa se lembrar todos os dias da sua vida. Então, use a música para lembrar de quem Deus é. O segundo princípio para você usar a música é: use a música para expressar o seu amor por Deus. No Salmos 18, versículo de 1 a 3, fala assim: Eu te amo, Senhor, Tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo em que eu encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Como eu falei no início dessa mensagem, a música ela é uma expressão de sentimentos e de emoções. E não existe emoção mais importante de ser expressa do que o seu amor por Deus. Então, que a música seja um instrumento nas suas mãos para expressar algo que está lá dentro. Eu costumo dizer que você pode cantar uma música cristã sem estar louvando a Deus. Porque para ser um louvor, uma adoração verdadeira, não depende somente da letra ou do ritmo, ou se faz você chorar ou não. Depende do que está aqui dentro. Eu sempre falo aqui que o melhor líder de adoração não é aquele que tem o melhor dom. Não é aquele que é um ótimo cantor ou um ótimo músico, mas aquele que é apaixonado por Jesus. Aquele que seu coração queima, que quando ele canta, ele não está simplesmente se apresentando, ele está colocando para fora algo que está queimando lá dentro, ele está expressando. É assim que nós precisamos ser. Então, olha, para você ser um grande adorador, não é sobre os seus dons e talentos na música, não. É sobre o quanto você ama a Deus. É sobre quão grande é esse amor dentro de você. Em breve eu vou estar até ministrando sobre isso, sobre o nosso amor
por Deus. Porque isso aqui é algo extremamente importante. Eu vou te contar aqui uma história que eu passei. Em 2014 ou 2013, eu me mudei para São Paulo, fui visitar uma igreja, estava frequentando essa igreja, e eu fui em uma vigília dessa igreja, da igreja da cidade. E naquele tempo de vigília, eu olhava, estava tendo um momento de louvor, de adoração, e cara, Deus estava movendo ali de uma forma incrível. Então eu olhava para um lado, tinha gente cantando de um jeito assim, que você olhava no rosto dele, na fisionomia, assim, tinha algo diferente. Eu olhava para o meu outro lado, tinha gente chorando, do outro lado tinha gente de joelho, todo mundo reagindo de um jeito diferente, mas assim, todo mundo quebrantado, movido, mas eu não sentia nada, e eu fiquei indignado com aquilo. Eu me perguntava, meu Deus, o que tem de errado comigo? Eu fui na igreja a minha vida inteira, por que eu não estou sentindo o que essas pessoas estão sentindo? Olha, o problema ali não estava na banda de louvor, na equipe de louvor, não estava naquelas pessoas ao meu redor, o problema estava em mim. Eu conhecia o assunto, a religião, eu ouvi falar de Jesus, eu tinha o conteúdo, mas eu ainda não o amava. Então, sem amar a Deus, a música simplesmente é algo vazio. Agora, quando você ama, você não está simplesmente cantando uma música qualquer, você está declarando verdades. Então, sabe o que é que eu tenho aqui para te dizer? Que você ame a Deus, que você ame a Cristo tanto, mas tanto, que você queira usar todo tipo de ferramenta disponível para você expressar esse amor, e que a música seja uma delas, mas que você expresse esse amor por meio do serviço, por meio da obediência, mas também por meio dos cânticos, dos hinos, dos poemas, da arte. Usa tudo para colocar para fora aquele sentimento. Tem uma coisa aqui que eu falo muito. Eu digo assim, ó, amor é um sentimento muito grande para esconder. Amor é um sentimento muito grande para esconder. Tudo que você ama se torna visível, expõe. Porque quando você ama algo, aquilo é notável. Você expressa em tudo que é jeito. Você fala daquilo, você quer tempo com aquilo. Da mesma forma, que o seu amor seja expresso com todas as ferramentas que estejam disponíveis para você. Então a minha oração hoje é: ame ao Senhor. Eu oro e peço a Deus para que Ele desenvolva em você um coração puro, um coração apaixonado por Ele, um coração de carne, que Ele retire um coração de pedra para dar um coração de carne, um coração apaixonado por Jesus, um coração em chamas. Então, use a música como uma expressão do seu amor por Deus. Então, não abra a boca para declarar qualquer coisa. Abra para declarar o seu amor pelo nosso Senhor. O terceiro princípio que eu compartilho com você: use a música como oração. Use a música como oração. Salmos 141, do versículo 1 a 5. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Agora aqui o salmista está usando mais uma vez um estilo de música ou poema para fazer uma oração. Ele está declarando, está pedindo ao Senhor coisas sobre si, para que Deus o guarde, para que Deus o ensine, que Deus o ajude. Se tornou uma oração. Você lembra que na semana passada eu estava falando sobre a questão, eu lembrei daquela expressão que diz assim: a palavra tem poder. Se a palavra tem poder, imagina você ficar cantando qualquer besteira por aí. As palavras que estão saindo da sua boca. É por isso que precisamos ter muito cuidado com o tipo de música que ouvimos e cantamos, porque nós estamos fazendo declarações, e isso é poderoso. Então use a música ou as suas palavras para o que é certo.
Ore por meio dela. Peça ao Senhor. Eu costumo dizer que muitas vezes eu tive períodos de crise em que tinha dias que eu não estava conseguindo nem orar. E quando eu tenho essa dificuldade, eu falo assim, se eu não estou conseguindo orar, se está difícil, eu vou cantar. Porque eu escolho músicas que a letra tenha totalmente a ver com o que eu estou falando, com o que eu estou querendo orar e declarar ao Senhor. Então, a música acaba se tornando muitas vezes o início da oração. E de repente, quando eu me pego, eu estou orando. Então, usa a música como um instrumento de oração, porque o salmista fez isso. O salmista fez isso. Sabe o que é interessante? A maioria dos pedidos que ele fez foram atendidos. Então, use a música como oração, ou seja, que seja uma oração cantada. O quarto e último princípio, não é o último ainda. O quarto princípio, use a música como instrumento profético. Use a música como instrumento profético. Salmos 27, do versículo 1 ao 6, fala assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacarem e procurarem me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria. Oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Aleluia. Então agora aqui nós encontramos o salmista fazendo muitas declarações em relação ao futuro. Ele não está simplesmente pedindo algo a Deus aqui. Ele está declarando, ele está dizendo: meu futuro será assim. Eu vencerei as batalhas. Meus inimigos fracassarão. O Senhor estará comigo. Eu darei grito de alegria. Eu farei sacrifícios de gratidão ao Senhor. Eu permanecerei na sua casa. Eu serei obediente. Ele está profetizando sobre o seu futuro, sobre a sua vida. Então a música, ela é também uma ferramenta profética. Que você cante hinos que declarem sobre o seu futuro. Porque sim, a palavra tem poder. Que a sua boca seja um instrumento de gerar vida, como eu falei na semana passada. Então, profetiza por meio da música, declara verdades. Mas o salmista não fazia declarações de acordo com o que sentia. Ele não está aqui simplesmente declarando, porque tem gente que acha que profetizar é declarar só aquilo que é bom para vocês e assim, eu vou ser rico, vai dar tudo certo na minha vida. Não é isso não. Olha, o salmista aqui ele declara, faz declarações de acordo com o quanto que ele conhecia a Deus. Então ele não falava aquilo que simplesmente o agradava, ele falava aquilo que agradava a Deus. Ele está profetizando sobre a sua vida um futuro que agradasse a Deus. Um homem vitorioso, ele está declarando vitória, mas ele também está declarando obediência, gratidão, ele está declarando fidelidade, que ele será fiel ao Senhor. Então, que a sua boca seja cheia de profecias que declarem um futuro não somente para você, mas para a sua família, para seus amigos e para pessoas que você nem conhece, mas que você declare a vontade de Deus sobre você e sobre as pessoas. Use a música como instrumento profético. E o quinto e último princípio, use a música como instrumento de batalha. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, fala assim: Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Uau!
Cara, que você seja uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, tão cheia de Deus, que toda vez que você for usar ou fazer qualquer coisa relacionado à arte ou relacionado aos dons que Deus te deu, às vezes você não vai precisar liberar nenhuma palavra. Só de você usar o seu dom já vai ser uma ferramenta de Deus para expulsar demônios, para libertar pessoas, para gerar cura. Porque você não vai ver aqui Davi fazendo uma cena, dizendo assim, sai daqui, demônio, ou falando qualquer coisa. Ele simplesmente tocava sua harpa. E o demônio saía. Então, que a música também seja um instrumento de batalha. Use a música, use as artes de forma sábia, porque são ferramentas poderosas que Deus colocou nas suas mãos. Então deixa eu orar com você nesse tempo, feche aí seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, pela mensagem, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um e que cada um de nós possamos usar não apenas a música, mas toda a arte, toda a ferramenta nas nossas mãos, de forma sábia. Dar-nos essa sabedoria para usar tudo aquilo para engrandecer ao Senhor, para glorificar o Teu nome e para nos levar a caminhar de forma fiel e obediente a Ti, Senhor. Então, nos usa, Pai, abençoa a semana de cada um aqui, é no nome de Jesus que eu os envio para a melhor semana até aqui, que cada um possa ter experiências sobrenaturais contigo, ouvir Tua voz e obedecer. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém e amém. Então, que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.